Sim, vamos falar com Fábio Guiche, que é advogado, especialista em direito eleitoral, para falar de um tema que eu julgo muito importante e que a gente tem que desmistificar, tem que fazer com que as pessoas entendam o que vem a ser o voto impresso auditável. Vamos falar também sobre a proposta do novo Código Eleitoral, algumas mudanças que vem aí, mas a começar pelo voto impresso auditável. E quando se fala em voto impresso, as pessoas imaginam que nós vamos voltar a ter a votação com aquele papelzinho que o cara vai lá e com a caneta. Não é isso. A urna eletrônica vai continuar valendo. Eu acho que é importante a gente começar daí, explicar o que é o voto impresso auditável, que inclusive tem muitas manifestações contra e a favor. Seja manifestações em locais públicos, seja também pela internet. Fábio Guiche, obrigado por atender aqui o convite da casa, da Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Independente. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade. Sempre quando possível, a gente está à disposição para tentar tirar algumas dúvidas, principalmente na área do direito eleitoral, né? E agora com algumas mudanças tramitando no Congresso Nacional. Sempre muito devagar, né? Que o nosso Congresso Nacional, a nossa alteração de qualquer legislação, ela sempre demanda um tempo e é comissão, é duas casas legislativas, é muito interesse também, todos sabem disso, político. Mas, apesar de tudo, a gente sabe que as mudanças na legislação eleitoral, que depois nós também vamos falar sobre o novo Código Eleitoral, eu sempre coloco, Ricardo e Gabriela, como advogado, se todas as leis no Brasil tivessem o mesmo tratamento, prioridade e a velocidade que são alteradas as leis eleitorais no Brasil, certamente nós teríamos um sistema judiciário muito mais veloz. A gente viu, ano passado, se alterou em questão de 3, 4 dias uma Constituição Federal e se trocou o prazo, a data da eleição de outubro para 15 de novembro. Então, se reuniam em 3 dias as duas casas legislativas, o Congresso Nacional e o Senado Federal, e se alterou a Constituição, que às vezes demora anos e anos projetos, para conseguir unificar. Então, quando se quer, se acontece. Então, claro que tem muito interesse por trás. A gente sabe disso, né? O interesse do resultado. A gente sabe que as mudanças na legislação eleitoral, elas sempre começam em eleições municipais, eleições estaduais são posterior. Então, aqui nós temos hoje a situação do voto auditável também. Daria para explicar um pouco melhor, Fábio, porque, como o Ricardo disse, né, as pessoas acham que a gente vai ir lá com um papelzinho, vai ser um retrocesso esse voto, mas como que na prática vai acontecer? Não. O voto auditável não descarta a urna eletrônica. Por aí, vamos ser claros. O voto auditável não vai voltar sobre a questão das votações em cédulas como era antigamente. O voto auditável é apenas o quê? Vai ser uma impressão da urna eletrônica, aonde o eleitor, essa impressão vai ser através de um documento, né? A forma que vai se dar, posteriormente, vai ser regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas de acordo com a PEC 135. O que é uma PEC 135 para o ouvinte ter conhecimento? É uma proposta de emenda à Constituição Federal que altera o artigo 14 da Constituição Federal, que prevê o famoso voto auditável, que seria o voto eletrônico impresso. Como é que vai funcionar na prática? O eleitor, se essa proposta for aprovada, que está em discussão, a gente escuta todo dia uma nova manifestação dentro do Congresso Nacional, ainda tramitando nas comissões internas, o eleitor faria o seu voto na urna eletrônica, não vai mudar a maneira de votar, e naquele momento teria um documento impresso, onde o eleitor vai poder visualizar, apenas visualizar, Ricardo e Gabriela. Tá? Ele não pode, nem o mesário, nem qualquer pessoa vai ter contato manual com ele. Após visualizado, ele é depositado numa urna. Tipo uma urna que nem tinha antigamente. Vai ser um documento, um pedaço de papel que vai ser depositado. E essa urna vai ser lacrada e somente terá, digamos, aberta para verificar em caso de auditoria, denúncia, algum processo, alguma fraude. Então as pessoas devem estar me ouvindo agora, mas como é que vai funcionar? Eu confesso que eu também não sei, e a forma que vai se dar, por isso que é uma das defesas, Ricardo, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que isso vai custar mais de 2 bilhões. E eu até acredito que sim. 2 bilhões? 2 bilhões, que é a entrevista que ele deu recentemente na CNN. Então, eu acredito que sim, até mais, porque esse sistema, o eleitor vai votar, será impresso um documento onde é que vai visualizar o seu voto, e você vai dar um ok.
e aquilo vai cair dentro de uma urna. Tudo automático, tudo sem alguém ir lá automático, fazer. sem ninguém verificar. A forma, eu vou ter tantos segundos para visualizar o documento, ou depois eu posso dar apertar uma tecla para, digamos, o documento cair sobre a urna. Isso é uma questão que não é a lei que vai disciplinar. Isso é uma questão de regulamentação interna do sistema operacional. Mas a sua pergunta, e respondendo, porque eu vejo as pessoas até alterando sua foto do perfil do Facebook, sou a favor do voto auditável. Legal. Só que muitas pessoas às vezes acham, não, porque agora eu vou lá e eu vou pegar a cédula e vou votar, eu sei em que eu votei. Não, não é. O voto auditável é apenas uma verificação. Nenhum momento, isso é praticamente impossível, né, dentro do sistema eleitoral e dentro do que a gente está vendo a posição do nosso tribunal, se descartar as urnas eletrônicas. Não vai. Apenas é um mecanismo impresso onde você verifica. E lembrando, também é bom tirar essas situações que não são corretas. O impresso não fica com a pessoa. Isso eu acho muito importante, né? Porque Não a gente fica. sabe que tem muita compra de voto. Isso. Então, o temor que eu tinha quando começou a se discutir esse assunto é que as pessoas levassem esse comprovante e olha aqui, ó, Fábio, eu votei Não em ti, me dá aqui um valor. A gente sabe que tem muita gente que elas procuram o candidato e elas propõem o valor, não é nem o contrário. Então, é muito fácil falar mal dos políticos, mas tem muitas pessoas que elas vão lá e querem vender o seu voto. Então, isso não vai ser possível, vai Não ficar vai ser ali. possível, vai ficar ali. Até que a preocupação do tribunal, e nesse ponto eu concordo, né? Eu acredito que o voto deve, eu acho que é uma boa maneira do Brasil conseguir verificar, o eleitor ver o seu voto, ser auditável, mas não pode ter o contato manual e não pode ficar. Entregar o comprovante para o eleitor é um retrocesso muito grande. Porque a gente votaria no voto cabestro, aquele que, onde é que você sairia de municípios pequenos, tu votou, me comprova. E aí, Além da venda é isso, né? O cabresto é o patrão dizer assim, ó, tu tem que votar em fulano de tem que tal, votar, senão isso tá aí. despedido. Não, e a troca, Ricardo, tu tendo teu voto, eu votei no Ricardo, aqui não é argumento para depois solicitar cargos, benefícios da administração, entre outras situações que a gente não pode deixar acontecer. Então isso é impossível. Então a preocupação é tão grande que até o toque com as mãos do eleitor não vai ocorrer, né? Vai ser tudo de maneira eletrônica. Então, resumindo, é isso que será, se aprovado a PEC 135, né, pelas casas legislativas duas, porque é uma proposta de emenda, então ela precisa ser alterada com um quórum mínimo, né, e aí ela teria o voto auditável no Brasil. Lembrando que isso precisa ocorrer até outubro para valer para as eleições do ano que vem. Tem que ser um ano antes. Sempre um ano antes. O processo eleitoral no Brasil só pode ser modificado um ano antes das eleições, tá? Então, isso aqui precisa ocorrer até outubro. Se ocorrer, seria isso, a urna eletrônica impressa. Será que passa? O que está se acompanhando disso? Né? Porque a gente sabe que tem um lado que é favorável e o presidente Jair Bolsonaro fala sobre isso. Ele chegou a dizer que se não tivesse voto auditável não teríamos eleições. Aí já veio o ministro do TSE, o presidente do TSE falando, o presidente do Senado falando que isso não aconteceria, que as eleições vão acontecer. Então tem essa disputa, os bolsonaristas fazendo manifestações favoráveis, aqueles que são esquerdistas, pessoas ligadas ao PT, ao ex-presidente Lula, já acham que não é positivo, né? A gente sabe que nós estamos vivendo um momento de polarização. E aí tem os interesses, como você falou, lá dentro, né? No Senado, na Câmara. Como é que será que vai acontecer o andamento, se isso vai à votação? Porque ainda nem foi colocado em votação, né? Está tramitando lá nas comissões internas. Está tramitando. Ricardo, o que aconteceu com o voto auditável no Brasil? A proposta de emenda à Constituição número 135, ela se tornou também uma bandeiras políticas dos dois lados. Mas eu não vejo que foi, digamos, em relação ao próprio objeto que é, eu sou a favor, eu sou contra. Não. Se deu porque A é a favor e B é contra. E aí, nesse momento, a gente está discutindo. Porque, como o Bolsonaro se declarou desde o início e o grupo foi, quem foi contrário, ele acabou sendo contrário. Por uma situação onde, se ele gosta digamos, de café, nós seremos contra o café. Então, não que tão certo ou tô errado, mas assim se colocou essa situação. Então, hoje nós temos dois grupos que politizaram isso, Não nem A nem B estão certos, estão errados, não estou falando isso aqui, né? Cada um está com sua parcela de certeza e também de dúvidas ali no voto, mas a gente vê que o próprio Poder Judiciário, que é o Tribunal Superior Eleitoral, está contra. A gente viu manifestações, a gente viu uma barreira muito grande.
E ali a gente vê manifestações do ministro Barroso, que principalmente na questão de valores, a questão de pessoas portadoras de deficiências visuais, seriam pessoas cegas, não teriam como... Então, alguns argumentos do tribunal que era desnecessário. E aí a gente levou em consideração também uma outra situação que foi sobre digamos, até quanto é confiável a urna eletrônica do Brasil. Então, com isso, se começou a levantar todas essas situações no Brasil, testes de urna. Mas consegue invadir sistemas judiciários, consegue invadir, como não vão invadir a urna? Então, essa discussão que está tendo no Brasil, né? Mas, então, hoje a gente vê correntes a favor e contra, que são correntes políticas. Mas, no seu ponto de vista, está mais para ser aprovado ou não? Bem sincero, Ricardo, bem sincero, se o Centrão votar a favor, é aprovado. Sempre. Como no Brasil, a gente sempre fala do famoso Centrão. E o Centrão está pendendo para que lado? Hoje para o lado do presidente, que seria o voto a aprovar, o voto auditável. O Centrão, a gente vê em todas, tem inclusive grupos de WhatsApp aqui, números sobre direito eleitoral, que eu tenho contato, pessoas de Brasília, que a gente diariamente conversa, e aqui é unânime. Se o Centrão pender, o voto auditável é aprovado. O próprio presidente Bolsonaro se aproximou também do Centrão, né? Vem se aproximando cada vez mais. O Fábio falou da questão da confiança e muitos, principalmente apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, falam que aí o voto auditável vai ter uma confiabilidade maior, que hoje não dá para se confiar. Tem ligação com isso? Vai ser realmente mais confiável ou não tem nada a ver com essa questão de confiança ou não? Eu vou te dar a minha opinião pessoal. Eu, particularmente, como advogado eleitoral, muitos anos trabalhando nessa área, eu acredito, salvo o contrário, que nunca foi provado, que a urna eletrônica é confiável, sim. Em vários testes, vários momentos foram colocados, a gente viu contatos que se tinha, inclusive aqui com cartórios eleitorais, a gente via testes e nunca se viu nada, digamos, concreto. Né? Então minha opinião, claro que se tiver o voto auditável, é a maneira mais correta, consegue verificar teu voto. Não, eu votei, eu quero ver. É uma checagem É uma checagem. Também não sou contra o voto auditável. Acredito que seria uma interessante colocar, porque tu resolveria, eu consegui ver, vi o meu voto lá, né? Mas eu acredito que as nossas urnas, sim, são confiáveis. Então, na prática, acredito que não mudaria muito os resultados, né? Porque já se tentou várias situações de hackear e se viu que não era possível, né? Dentro do que a gente verificou até hoje, né? A questão das urnas eletrônicas. Seria uma forma mais de provar que está correta a forma de apuração de votos no Brasil, né? Ou, se daqui a pouco fosse verificado, não, tenho dúvidas, naquele local, até não se sabe, né, Fábio, se todas as urnas serão checadas, a tendência é que não, é que se faça ou um sorteio aleatório, vamos verificar a urna aqui, aquela lá, para abrir e contar os votos, ou se vão, de repente, não, aqui, esses números aqui não batem, não está certo, eu conheço a comunidade, acho que tem mais voto para A ou para B, e aí vai lá e se abre. Isso também não está definido. Não, porque isso depende de um processo, né? Isso vai ter todo um processo eleitoral, né, que vai... o processo judicial eleitoral que vai se definir, que vai ter que colocar que o juiz eleitoral ele é muito cauteloso, né? Principalmente em eleição, mandar abrir, verificar uma urna, né? A gente até antigamente, né, quando era por papel, até para você conseguir uma recontagem dos votos, ter argumentos fortes, né, para aquilo, mas vai estar lá, vai estar guardado para qualquer auditoria, seria possível abrir, digamos, aquele local, aquela caixa, aquele saco, da forma que vai ter os votos impressos lá. E falando do novo Código Eleitoral, você falava antes que tiveram algumas mudanças. Quais foram essas principais mudanças e de que forma elas impactam na prática? Bom, o Código Eleitoral, inicialmente, ele está um caos, o nosso Código Eleitoral. Como advogado eleitoral que trabalha nessa área há bastante tempo, é um código de 1965, remendado e muito remendado, né? Muitas situações, eu falei para o Ricardo agora, defasadas, ainda em vigor, que não foram retiradas, e se colocou o quê? O Brasil hoje tem uma legislação eleitoral precária. Nós temos um Código Eleitoral e nós temos questões eleitorais na Constituição Federal, algumas situações disciplinadas no Código, outras em leis complementares, que nem a lei da ficha limpa, outras em leis ordinárias, que nem a lei que disciplina os cavaletes, a propaganda, esse sentido todo, e assim como a gente também tem resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que são normas, né, que o tribunal edita alguns meses antes para dizer, isso que vai definir as eleições. O Código Eleitoral, inicialmente, ele quer unificar tudo. Ele quer pegar esse monte de leis esparsas que tem e colocar tudo num único código, que seria muito bom para trabalhar na área judicial
e também por os operadores, qualquer operador de direito, marqueteiros políticos, que as pessoas às vezes, ou jornalistas que vão orientar candidatos, como pode, tem que se embasar na legislação eleitoral. E conseguiriam ter um entendimento melhor, porque seria tudo junto ali. Iria unificar a jurisprudência, porque assim, ó, desde 1965, Ricardo, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E vocês sabem o que é uma jurisprudência? É um julgado. É um julgado. Que aquilo, valor, e a gente sabe, não, a lei diz isso, mas a jurisprudência já entende que pode ou que não pode. E aí tá aquela lei esparsa lá, que nem eu falei pro Ricardo antes, até 2005, nós tínhamos no nosso Código Penal que adultério era crime. E não, as pessoas não eram punidas, mas era um crime que estava lá e não tinha mais punição, mas não foi retirado do sistema, do ordenamento jurídico. E assim está o nosso Código Eleitoral. Ele vai disciplinar de forma clara, através de lei, a participação das mulheres, o fundo partidário, a cota de gêneros. Ele vai colocar também sobre a questão do financiamento de campanhas, os partidos políticos, prestação de contas, publicidade dos atos, a campanha política, toda a contratação, todo o gasto, Ricardo. Tá, mas tá falando coisa que já acontece na prática, Sim. só vai regularizar, vai tornar oficial aquilo que já é feito. Vai tornar isso justamente. Algumas situações a mais que vai colocar, porque hoje nós não temos as situações das mulheres por lei. Mas como que isso passa a ser aplicado na prática sem estar Porque lá? está por resolução. Está por resolução do tribunal, por jurisprudência, e não temos lei ainda. Então nós vamos unificar isso, colocar isso de forma de lei, e vamos trazer dentro de um código eleitoral. Mas algo novo, algo que não esteja sendo aplicado já e que vai passar a valer? Bastante coisa na prestação de contas. Prestação de contas. Publicidade dos atos, origem dos recursos. Então, assim, a prestação de contas vai se unificar e vai se trazer tudo dentro do... possibilidade de auditorias dos partidos, o que hoje não pode. O partido pode contratar uma auditoria ele mesmo para fazer dentro da sua prestação de contas e apresentar para o Poder Judiciário. O Judiciário vai analisar. O que agora só o Judiciário, o eleitoral analisa, agora o partido pode fazer. Então, essas situações são colocadas no novo Código Eleitoral. Lembrando que esse texto recém foi protocolado. Também para valer precisa ser aprovado até outubro. Mal começou a tramitar também. Não, ele começou no início do ano já. Mas já teve inúmeras alterações. Então, em alguns momentos, eles têm força para querer alterar, colocar o texto, votar, mas, que nem eu falei, né? O Congresso Nacional, amanhã a gente pode acordar, o texto está aprovado ou o texto está engavetado, como aconteceu há um ano atrás na proposta de alteração da Constituição Federal, que a gente alterou a data das eleições, né? Que o Brasil é o único país do mundo que tem até na Constituição Federal data de eleição, isso não deveria ser, né? Tiveram que alterar uma Constituição Federal, que a Constituição seria uma lei maior, deveria disciplinar só o básico, e as leis deveriam colocar as outras formas específicas, ambiental, eleitoral, criminal, cada um na sua área, né? Então a gente tem aqui no Brasil as leis, sim, uma se enrolam na outra, e o código vai trazer isso na prática. Pergunta aqui da Jaqueline Luft, pela nossa live no Facebook. E o relatório da Polícia Federal sobre as urnas, o que achas, Fábio? É um relatório, eu lembro desse relatório. Mas tivemos alguma coisa concreta nesse sentido? Eu até então posso estar enganado, né? Eu não estou aqui defendendo a urna eletrônica, bem pelo contrário, né? Mas a gente não tem, digamos, nada concreto até o momento que a urna é inviolável. Eu lembro desse relatório que se comprovou, foi discutido em várias vezes nos grupos aqui, mas não se provou nada até então. Alguma outra coisa, Fábio, que a gente possa abordar aí? Tanto voto impresso auditável quanto código eleitoral? Não, era isso. Na verdade, sobre o código eleitoral, a gente é uma mudança que está tentando trazer há bastante tempo aqui, né? Principalmente, eu confesso que estou na expectativa muito mais do código eleitoral novo do que do voto auditável, né? Porque aí, como os operadores de direito nessa área, a gente consegue trabalhar e verificar isso, e vai ser regulamentado situações reais que já se tem no direito hoje, já são colocadas, como o Ricardo falou, mas não temos lei para isso e a gente sempre depende de um julgamento. Assim nós teremos uma lei, seria muito mais fácil para nós. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela atenção, e acho que voltamos a falar sobre esses temas porque é algo que ainda deve ter um desenrolar, ou para sim ou para não, tanto no Código Eleitoral ou também quanto o voto impresso auditável. Fábio Guiche, advogado, especialista em direito eleitoral, muito obrigado pela presença. Obrigado a todos os ouvintes, um grande abraço e boa tarde.
Tá certo, uma boa tarde, um grande abraço ao Fábio Guiche também, advogado especialista em direito eleitoral, conversando conosco aqui hoje no Redação